Londres, hora do rush. Um trem deixa a estação de Paddington e outro trem se aproxima. O trem estava lotado. Eu jamais tinha ouvido algo assim. Foi um barulho incrível. Não dava para identificar os dois trens. Dois trens colidem. E investigadores precisam descobrir o que houve de errado no pior desastre de trem do Reino Unido em uma década. Foi um acidente terrível? Foi sabotagem? Ou mesmo suicídio? Desastres não acontecem simplesmente. Eles são uma cadeia de eventos críticos. Descubra as pistas na contagem regressiva dos últimos segundos antes do desastre. Segundos fatais. Colisão ferroviária. Atônito e em choque, Richard Castle está preso em um pesadelo vivo. Havia pedras e pedaços de rocha em toda a minha volta. O calor era intenso. Pensei que fôssemos todos morrer. (5 de outubro de 1999, 7h30 da manhã. Um trem regular de passageiros. O mesmo que Richard Castle pega diariamente para trabalhar. Eu estava indo para Londres, tinha saído de minha casa em Stroud, Gloucestershire. Eu fiz o que todos os passageiros fazem. Lemos jornal, tomamos uma xícara de chá, observamos as pessoas que embarcam e desembarcam, sem falar com elas, é claro. Jonathan está nesse trem. Naquela manhã tomei o trem mais cedo que o normal, porque na véspera houvera um atraso. Foi uma dessas jornadas que guardamos na memória, porque a paisagem é maravilhosa. Na cabine de controle do trem de alta velocidade movido a diesel está o maquinista Brian Cooper. Ele trabalha na estrada de ferro há mais de 30 anos. Ele leva 421 passageiros em 8 vagões. Seu percurso é de Stroud a Londres, a 150 quilômetros de distância. Londres, estação Paddington. É a hora matinal do rush. O maquinista recentemente habilitado, Michael Hodder, prepara-se para levar seu trem a diesel Thames Turbo de 3 vagões de Londres para Bedwin, em Wiltshire. A bordo estão 147 passageiros. O trem de alta velocidade faz sua última parada em sua viagem para Paddington, em Reading, a 56 quilômetros de Londres. O passageiro Simon Behan chega em cima da hora. O trem estava lotado, sem lugares vagos, por isso fiquei junto à porta lendo o jornal e olhando pela janela. 8h06 da manhã. Na Paddington, o Thames Turbo recebe o sinal para partir. Os próximos 5 minutos de sua jornada são os mais desafiadores.
Sua rota envolve a travessia de 3 linhas diferentes para chegar aos trilhos certos. É uma hora movimentada do dia, com cerca de 50 trens que chegam e partem da estação a cada hora. Supervisionando todo esse tráfego estão os sinaleiros da nova cabine de sinal de Slow. Eles podem ver o trem de alta velocidade de Brian Cooper chegando e o Thames Turbo de Michael Hodder deixando Paddington. O trem de alta velocidade está a apenas 5 minutos de Paddington, viajando a mais de 120 km por hora. Eu estava virado para Londres. Pelo menos 10 pessoas estavam à minha volta. Tranquilas, ouvindo música, tomando café e lendo jornal. 8 horas e 8 minutos. O Thames Turbo que partia percorreu quase 2 quilômetros de sua jornada. Ele já atravessou um trilho e vai cruzar o segundo. O trem de alta velocidade está a apenas 4 quilômetros de Paddington. Todos se levantaram, guardando suas coisas nas pastas e pegando seus guarda-chuvas. Como era comum nesse momento, as pessoas se dirigiam para a frente do trem. Eu vi um homem se adiantando. Por alguma razão, nossos olhos se encontraram e nós sorrimos. Michael Hodder acelera para 65 km por hora. Hodder passou o sinal vermelho. Os sinaleiros não ficam preocupados. Isso acontece ocasionalmente e o maquinista invariavelmente para. Mas Hodder não diminui a marcha. O Thames Turbo está prestes a atravessar o caminho do trem de alta velocidade que está chegando. Eles colidem a uma velocidade combinada de mais de 200 km por hora. O trem freou violentamente. Fui jogado de encontro à parede oposta, batendo com o rosto e caindo no chão. Eu nunca tinha ouvido algo assim. Foi um barulho incrível e o vagão fez o que eu chamaria de pirueta. Eu não sabia o que estava acontecendo naquele momento, mas claramente ele não estava nos trilhos. Enquanto o trem balançava da esquerda para a direita, eu pensava, por favor, não tombe. Eu sabia que se isso acontecesse, minha vida estaria em jogo. Uma grande bola de fogo envolve os vagões. As chamas subiram. Havia um vagão em cujas janelas as pessoas pareciam estátuas. Estavam pálidas. Elas me encaravam. No vagão da frente do trem de alta velocidade, Richard Castle se vê rodeado pelo caos. Uma segunda bola de fogo agora varre o seu vagão. Houve um calor intenso. Eu sabia que deveria proteger meus olhos com as mãos. O vagão de Simon Benham ainda está de pé. Havia muita poeira e muita fumaça. As pessoas começaram a gritar. Essa é uma das coisas que me lembro, as pessoas gritando. Olhei pela janela e não mais que 4 ou 5 metros adiante, a locomotiva estava em chamas. Eu podia sentir o calor atravessando o vidro e queimando o meu rosto. Simon consegue sair do seu vagão.
Olhei em volta e vi o trem completamente fora dos trilhos, de lado, e tive certeza de que era um grande desastre. Lembro-me de ter ouvido alguém gritar. Fui na direção do Thames. Houve uma pequena explosão. E os gritos cessaram, infelizmente. O vagão de Jonathan Duckworth virou de lado. Podíamos ouvir as pessoas dizendo que estavam presas ali. Richard Castle continua preso dentro do trem de alta velocidade. Ele está muito queimado e sentindo dores terríveis. E eu não conseguia ver nada. A outra extremidade do vagão está em chamas. E o fogo se alastra, vindo em sua direção. As portas do trem não abrem. É uma luta para escapar. Os dois homens que socavam a porta conseguiram passar e houve uma rajada de ar fresco e um pouco mais de claridade. As pessoas comemoraram. Gradualmente, elas foram saindo do vagão. Eu encontrei a minha pasta e o meu paletó. Ironicamente, são coisas importantes quando a sua vida vira de cabeça para baixo. Do outro lado da ferrovia, os funcionários de uma loja percebem que algo horrível havia acontecido. Um colega explicou que tinha havido um acidente de trem. Eles pegaram escadas, desceram e ajudaram as pessoas. Cobrimos o chão da loja com curativos. Transformamos a cafeteria em uma mini triagem e começamos a tratar das pessoas. Simon Benham junta-se aos sobreviventes afortunados e atônitos. Enquanto andava pelos trilhos, eu vi 100, 200 pessoas de pé ali, chocadas, atordoadas, muito emocionadas e confusas. Foi horrível. Foi um caos. Me lembro do cheiro do diesel. Às vezes você está cozinhando e chamusca seu cabelo. Ali era 10 vezes pior. Alô, emergência? O serviço de emergência recebe chamadas. Nossa chamada inicial foi para garagens em chamas. Mas assim que chegamos à estação, tornou-se óbvio que era algo mais que garagens em chamas. As proporções do acidente só ficaram aparentes quando Julian e sua equipe chegaram mais perto. Encontramos cerca de 300 sobreviventes em vários níveis de angústia. E para mim, especificamente, tratava-se de organizar o que era um caos. Dentro do trem de alta velocidade, o fogo se alastra em direção a Richard Castle. Ele não consegue sair dali. Acima de mim, do outro lado do trem, havia uma janela quebrada. A fumaça se dissipou por um instante e a claridade do sol entrou. Eu subi então até a janela pelos bancos. Richard Castle é um dos afortunados. Os dois trens são um monte de metal e fogo. E ainda havia pessoas no acidente. A equipe Gunner tem apenas uma mangueira. Tínhamos que tomar uma decisão. Manusear a mangueira para proteger as vítimas que estavam presas e ainda vivas naquele momento. Nós atravessamos.
Não dava para identificar os dois trens. Ingrid Allenline e seus colegas fizeram o possível para ajudar os feridos. Um senhor idoso tinha um ferimento na cabeça e outro devia estar sentado atrás da locomotiva porque estava encharcado de óleo diesel. O que mais eu me lembro é dos celulares. Eles ainda tocavam. Outras equipes de emergência começaram a chegar ao local. Com algum alívio, agradeci por terem chegado, por causa da natureza dos ferimentos e da forma como o trem ficou compactado. Levamos 5 horas para retirar as pessoas. A 400 quilômetros de distância, o detetive superintendente Nick Bracken é notificado sobre o acidente. Eu recebi um telefonema do chefe de polícia me nomeando para ser o oficial sênior responsável pelas investigações. Bracken chega ao local do acidente 4 horas após o impacto. 31 pessoas estão mortas. E há mais de 400 feridas. Descobrir a causa do acidente será um dos maiores desafios da carreira de Nick Bracken. Agora, recordando os eventos daquele dia e mergulhando nas investigações, poderemos revelar o que realmente aconteceu. Um desastre desse tipo é um grande quebra-cabeça porque é preciso reunir todas as peças para se ter o resultado. Bracken sabe que há muitas explicações possíveis. Na realidade, no estágio inicial, você pensa em todas as possibilidades, desde uma ação criminosa até um ato de negligência. Alguém poderia ter estado nos trilhos e cometido uma sabotagem. Tudo é possível. Declarações de testemunhas revelaram algo muito incomum sobre o acidente. Havia 2 bolas de fogo imensas. Uma delas engolfou os trens no impacto. A segunda despedaçou o vagão de Richard Castle no trem de alta velocidade. Em desastres de trem, o fogo não é comum. Eu nunca ouvi falar em algo assim e estava bem claro que alguma coisa tinha de ser investigada. Seriam as bolas de fogo o resultado do acidente? Ou foi o que o causou? Detetives procuram pistas e testemunhas no local do desastre. Eles encontraram uma câmera de segurança no estacionamento da loja em frente à ferrovia. Mas o que eles viram não foi esclarecedor. Apesar de a câmera estar apontando para o ponto exato da colisão. Sabíamos que o fogo tinha sido instantâneo a partir do vídeo de segurança e tínhamos de descobrir como isso aconteceu. Nick Bracken pediu ajuda a um especialista para lançar uma luz na causa da primeira bola de fogo. Entre os principais pesquisadores de acidentes do país, encontramos a executiva de Health and Safety. O investigador Phil Hayes é designado para o acidente. Ocasionalmente, há incêndios nas ferrovias. Neste caso, o fogo foi mais forte do que as pessoas já haviam experimentado. É importante determinar o que pode ter causado esse incêndio de grandes proporções. A investigação tinha de verificar um número de coisas. Era preciso procurar a fonte de ignição e também o porquê de o fogo se propagar pelos vagões. Examinando a gravação da primeira bola de fogo, os investigadores encontram pistas vitais. Eles estimam que tem pelo menos 22 metros de altura e se estende por muitos metros ao longo do comprimento dos vagões. Entre si,
Os dois trens carregam perto de 5.000 litros de óleo diesel em diversos tanques grandes. Mas, ao contrário da gasolina, o diesel líquido não é de fácil ignição. Por isso, Phil e sua equipe precisam entender se a dinâmica da colisão pode ter criado condições para uma bola de fogo. O trem turbo tinha a estrutura de alumínio. Seu peso total provavelmente só chegava a 110 toneladas. O trem de alta velocidade era muito mais pesado, algo provavelmente em torno de 440 toneladas. Quando os dois colidem, o Thames Turbo mais leve sofre a maior parte dos danos. Seu vagão mais importante é pulverizado e o teto se desprende. O tanque de combustível do principal vagão do turbo falhou devido à frente desse veículo ser empurrada para trás quando ocorreu o acidente. Mas entender a fonte do diesel durante o impacto ainda não explica a bola de fogo. Phil sabe que o diesel líquido tem ignição difícil. Mas o diesel em forma de vapor é uma história diferente. Para ver se o impacto foi forte o suficiente para vaporizar o diesel, a equipe de Phil recriou o acidente usando um tanque contendo água colorida. Que foi instantaneamente vaporizada. Conforme o carro de força deu marcha ré, bateu no tanque de combustível. Este foi comprimido e o combustível foi liberado sob pressão. E foi isso que produziu a nuvem de diesel. Para acender a nuvem de diesel, você precisa de uma centelha. Trens elétricos ativados por cabos aéreos também usam esses trilhos. A linha aérea de 25 kV foi danificada durante o acidente. E por isso houve descargas nas redes elétricas. Assim, Phil e sua equipe enchem o tanque de teste com diesel e acrescentam centelhas aéreas para simular cabos elétricos danificados acima do acidente. Tínhamos aproximadamente 300 litros de diesel naquele tanque de teste. O tanque se rompeu sob pressão, como previsto, e o combustível se incendiou, produzindo uma bola de fogo de cerca de 9 metros de raio. Porém, um mistério permanece. Os sobreviventes descreveram uma segunda bola de fogo. Phil e sua equipe precisam voltar a um mapa do acidente que eles traçaram quando chegaram ao local do desastre. Nós passamos quase uma semana no local, examinando todos os destroços, fotografando tudo, localizando no mapa para chegarmos a uma espécie de padrão. O tanque de combustível do trem de alta velocidade foi encontrado a muitos metros de distância da locomotiva. Nós acreditamos que o tanque se soltou de onde estava preso. Também se rompeu com o impacto, sendo lançado para os trilhos, dessa forma, espalhando o diesel. Mas se esse tanque de combustível causou a bola de fogo dentro do vagão? Nesse momento, a janela tinha sido quebrada com o impacto. E grande quantidade de combustível que se espalhou do tanque HST entrou por ali. E foi isso que deu origem à bola de fogo. Essa combinação fatal de eventos criou o pior incêndio já visto em um acidente de trem. Está claro que o incêndio foi um resultado direto do acidente e não a sua causa.
mas a causa continua sendo um mistério. O investigador Nick Bracken sabe que foi o Thames Turbo que cruzou o caminho de um trem de alta velocidade. E é no Thames Turbo que ele concentra sua investigação. Ele tinha passado um sinal vermelho momento antes do impacto. A suspeita óbvia é então um defeito mecânico no trem. O Thames Turbo é equipado com um sistema automático de advertência, criado para evitar que o maquinista ultrapasse o sinal vermelho. Ao se aproximar de um sinal vermelho, uma luz pisca e ouve-se o som de uma buzina. Se o maquinista não toma conhecimento desse aviso pressionando um botão, o sistema automaticamente aciona o freio do trem. Para determinar se Hodder recebeu ou não o aviso, Nick Bracken sabe que precisa encontrar um pedaço vital de equipamento dentre as ferragens. Era muito importante achar a caixa preta com a gravação de dados, similar àquela encontrada em aviões. O que a gravação da caixa preta iria nos contar sobre a viagem do Thames? A recuperação desse equipamento e a interpretação de seus dados era muito importante. A gravação da caixa preta registra todos os avisos emitidos pelo serviço automático e as respostas do maquinista. Ela é encontrada nos escombros, mas está bastante danificada. Eu decidi que seria melhor tentar recuperar os dados, pedindo ao fabricante que os interpretasse para nós. O gravador é levado às pressas para a Itália, o que demandará tempo. Nick Bracken volta sua atenção para os freios do Thames Turbo. Naturalmente, ao mérito do veículo, do trem. Estava ele operando corretamente? Terá havido uma falha nos freios? Era preciso examinar. Sua equipe recupera o sistema de freios do local. A equipe que fez a reconstrução chegou à conclusão de que tinha havido uma manutenção e que o funcionamento era adequado. Não havia sido uma falha mecânica. Eles descobrem que Michael Hodder tinha puxado os freios e que eles funcionaram. Mas era tarde demais. Ele deve tê-los acionado no último minuto, quando viu o trem de alta velocidade. Quando os resultados da caixa preta voltaram da Itália, Nick Bracken ficou aliviado ao descobrir que os fabricantes haviam conseguido extrair informações importantes do que havia sobrado. Elas revelaram que o sistema automático de Hodder estava funcionando perfeitamente e confirma que ele tinha freado. Ela mostrava que o maquinista passara por vários sinais, que o equipamento de aviso soara e que a ação do maquinista tinha sido apropriada. Não havia ocorrido um defeito. Mas as informações apontam mais alguma coisa. O sistema automático de aviso tinha um defeito de fabricação. Ele não distinguia o sinal vermelho do sinal amarelo. O sistema automático de aviso apenas leva o maquinista a procurar o sinal. É ele quem deve verificar se está amarelo, que significa que pode passar, ou vermelho, que o fará parar. O resultado das gravações mostram que nada havia de incomum na jornada de Michael Hodder. Até que ele chegou ao sinal SN-109. Ao se aproximar do sinal, o alarme dispara. Ele reconhece e aceita.
e continua a passar. Mas o sinal SN-109 está vermelho. Ele devia ter visto o sinal e parado o trem antes de passar por ele. A gravação de dados revela um último fato chocante. Não apenas o condutor Michael Hodder ultrapassa o sinal vermelho, como acelera, indo direto ao encontro do trem de alta velocidade e à morte certa. Estava claro que algo saíra errado. Se fora um ato intencional ou acidental, era meu dever descobrir. Teria o maquinista ultrapassado o sinal sem querer? Ou passara deliberadamente? Teria ele cometido suicídio, matando 30 pessoas? Bracken precisa determinar se havia alguma verdade nos boatos de que Michael Hodder cometera suicídio. Eu nada encontrei que sugerisse que o maquinista do Thames não fosse uma pessoa dedicada e competente, satisfeito e estável na vida familiar. Todas as evidências sugerem que Michael Hodder não causou o acidente intencionalmente. Bracken concentra então sua investigação no sinal que Hodder ultrapassou. O sinal SN-109. Descobrir por que Hodder passou com a luz vermelha é a tarefa do investigador de saúde e segurança Steve Walker. É uma investigação difícil, porque diz respeito a aspectos visuais e humanos, de como o maquinista viu a luz e como estava apto a responder. Steve Walker examina o sinal com mais detalhes. Os sinais convencionais de ferrovias consistem de uma linha vertical de 4 luzes. Mas o sinal SN-109 é diferente. O sinal era em forma de um L ao contrário, com a luz vermelha na extremidade desse L, o que é muito estranho. É uma configuração atípica da sinalização da rede ferroviária do Reino Unido. Os sinais direcionam centenas de trens da rede, permitindo que trafeguem em segurança. É vital que o maquinista entenda o que é exigido deles assim que veem o sinal. O problema com o sinal em L ao contrário é que às vezes não dá para enxergá-lo inteiramente em sua linha de visão. Você pode ver apenas uma ou duas luzes. Steve Walker também estuda a rota que Michael Hodder tomou. Saindo de Paddington existe cerca de 9 linhas. Há muitas pontes rodoviárias, muitas estruturas ferroviárias de sustentação e linhas aéreas. Com tudo isso, as áreas onde ficam os sinais são bem atravancadas. A posição do sinal SN-109 logo após uma ponte e em local cheio de estruturas, combinada com um formato atípico, torna o sinal difícil de ser visto pelo maquinista. Concluímos que o sinal SN-109 apresentava uma visão desafiadora para o maquinista. Mas Hodder não percebeu que tinha cometido um erro. É provável que ele tenha pensado que o sinal estava amarelo, significando que era seguro prosseguir. Então, ele acelerou. E isso ainda não responde como Hodder pode ter pensado que uma luz vermelha fosse amarela. Há um fenômeno conhecido entre os maquinistas como sinal fantasma. Existe sempre a possibilidade de que o sol batendo diretamente no sinal crie a ilusão de um sinal fantasma. Steve Walker decide fazer o teste com um trem ao longo dessa rota. Exatamente na mesma hora do dia, o Thames passou pelo sinal SN-109. E então ele descobre que a luz do sol reflete na luz do sinal. Isso enfraqueceu um pouco a cor.
O dia do acidente teve uma manhã de outono perfeita. O sol estava baixo no céu, por trás do Thames Turbo. Ele brilhava sobre o sinal parcialmente obscurecido pela ponte ferroviária e pelos cabos. As evidências sugerem que Hodder pensou que a luz estivesse amarela em vez de vermelha. Ele achou que podia passar, por isso, acelerou. Esta parece ser a resposta que a equipe trabalhou tanto para conseguir. O sinal SN-109 foi a causa do acidente. Mas as investigações ainda não terminaram. Tínhamos 3 cenários cruciais. Havia o local onde o acidente aconteceu, os sinais ultrapassados pelo trem, e havia a cabine de sinal em Slough. A equipe de Bracken estuda a cabine de sinal e descobre que a colisão poderia ter sido evitada. Em uma emergência, os sinaleiros enviam uma mensagem para parar diretamente ao maquinista e têm o poder de mudar os sinais. Mas os investigadores fazem uma descoberta perturbadora. Tinha havido uma demora fatal. Se determinados segundos não fossem perdidos antes de qualquer ação, haveria uma chance de que o trem pudesse parar. Os sinaleiros em Slough podiam evitar um desastre enviando uma mensagem para Michael Hodder, maquinista do Thames Turbo, para que ele parasse. Mas os sinaleiros não tinham experiência no uso dessa tecnologia. Certamente houve uma demora. Não houve nenhuma ação instantânea. A equipe de Nick não consegue identificar qual dos sinaleiros enviou uma mensagem de parada para Michael Hodder. Os sinaleiros afirmam que ela foi enviada, mas não há provas de que Hodder a tenha recebido. O que se sabe é que o Thames Turbo não parou. Os sinaleiros tinham outra opção que poderia salvar vidas. Há um sinal em frente do trem de alta velocidade, o SN-120. Se eles mudassem esse sinal para vermelho, o trem poderia ter diminuído a velocidade antes do impacto. Mas, com o trem de alta velocidade correndo para o sinal a 127 km por hora, eles teriam apenas alguns segundos para agir e salvar vidas. Em vez disso, 18 segundos se passaram antes que os sinaleiros mudassem o sinal para vermelho. Era tarde demais. A oportunidade de mudar o sinal para vermelho para o trem que chegava a Paddington tinha sido perdida. Se uma ação instantânea tivesse ocorrido, em vez de deixarem passar 15, 20 segundos, o trem teria começado a frear, diminuindo a velocidade. E quanto menos velocidade no impacto, menos graves são as consequências. As últimas chances são perdidas. Passam-se segundos vitais antes que eles mandem uma mensagem de parada para o maquinista do Thames Turbo, Michael Hodder. O sinal SN-120 passou para vermelho tarde demais para deter o trem de alta velocidade. O desastre é agora inevitável. Agora podemos rever os eventos daquela manhã para mostrar o que levou a um dos piores desastres ferroviários. 5 de outubro de 1999. 9 minutos para o desastre. Um trem de alta velocidade, levando 422 pessoas, viaja a 127 km por hora do oeste da Inglaterra para a estação Paddington de Londres.
3 minutos para o desastre. Um trem Thames Turbo parte da plataforma de Paddington. 45 segundos para o desastre. O maquinista do Thames Turbo, Michael Hodder, é alertado pelo seu sistema automático de um sinal que se aproxima, o sinal SN-109. Ele sabe que o sinal pode estar amarelo ou vermelho. Ele confirma apertando o botão. 35 segundos para o desastre. O sinal está encoberto e o sol provavelmente se reflete sobre ele. Ele não deve ter visto que estava vermelho. Em vez disso, ele pensa que está amarelo e acelera, passando por ele. Os sinaleiros esperam para ver se Michael Hodder percebeu seu erro, freando o trem. Os sinaleiros mandam uma mensagem ao Thames Turbo dizendo a Michael Hodder para parar. Mas não se sabe se ele chegou a receber a mensagem. O Thames Turbo agora está em rota de colisão com o trem de alta velocidade. 10 segundos para o desastre. Os sinaleiros passam outro sinal para vermelho na tentativa desesperada de diminuir a velocidade do trem, mas não há tempo para ele parar. 3 segundos para o desastre. O condutor Michael Hodder vê o trem que se aproxima e aciona o freio. Mas é tarde demais. O trem de alta velocidade, mais rápido, se choca com a frente do Thames Turbo, empurrando-a para trás. E atingindo seu tanque de combustível. Isso causa a vaporização do diesel, criando uma imensa nuvem de... por uma centelha dos cabos aéreos danificados, criam uma gigantesca bola de fogo. Com o descarrilamento dos vagões, o tanque de combustível se solta. Com isso, libera uma segunda nuvem incandescente de diesel através de uma janela quebrada do vagão da frente. Houve um inquérito público e um processo da Executiva de Saúde e Segurança. A Network Rail, operadora do sinal SN-109, foi multada em 4 milhões de libras pela negligência que levou ao desastre. A Thames Trains foi multada em 2 milhões de libras por não ter fornecido ao maquinista Michael Hodder o treinamento correto com relação ao problemático sinal SN-109. Nenhuma falha foi atribuída a Michael Hodder. Na minha opinião, ele cometeu um erro, porque o alarme do sinal amarelo é o mesmo do sinal vermelho. O sol estava baixo naquela manhã de outubro. O maquinista passou pelo sinal, acreditando que se tratasse do amarelo. A Network Rail mudou o sinal SN-109, que agora é muito mais visível para os maquinistas. Paddington deixou um legado para que acidentes como esse não mais ocorram. Os trens dessa rota agora são equipados com um sistema automático de parada, caso haja um erro do maquinista. Agora, se o maquinista passar a luz vermelha, o trem para automaticamente, tenha ele confirmado o sinal ou não. A lembrança dessa tragédia continua viva entre aqueles que se encontravam ali naquele dia fatídico. A gente sente uma enorme sensação de culpa e quer até se desculpar por ter sobrevivido. Por que eu saí vivo, em vez de morrer? O homem que sorriu ao cruzar comigo no vagão morreu. É muito triste. As pessoas me perguntam sobre o sol entrando pela janela, se houve uma dimensão espiritual nisso. Eu não sei responder, mas sei que se aquele raio de sol não tivesse rasgado a fumaça, eu jamais teria saído daquele vagão. Versão Marshmallow São Paulo.